Como eu recebo essa pergunta no meu Instagram, o Brasil pode se tornar uma Argentina? Taxa de juros subindo sem parar? Inflação descontrolada? É isso que eu vou te responder no vídeo de hoje. O que o Brasil e a Argentina têm de comum e o que o Brasil e a Argentina têm de diferente e se o destino do Brasil pode se tornar como dos hermanos. Obviamente que você acompanha a situação da Argentina através de jornais, portais de notícias, as redes sociais, mas tem uma coisa que eu sempre gosto de fazer é ir direto na fonte. Então vamos ver o que as pessoas que moram na Argentina estão dizendo da situação actual. Y la verdad más que nada es con el tema de la inflación. Acá los sueldos es como que te los aumentan 40% en el año, pero la inflación es 50, 55, 60, entonces no lo terminas viendo. Você pode receber um aumento no seu salário de 30, 40% ao ano, só que do outro lado você está tendo uma inflação que é muito maior que o seu aumento salarial. Vivo diciendo que un país tiene varios símbolos, ¿no? El himno, la bandera, pero hay un símbolo que nadie lo da como tal, pero lo usa todos los días, que es la moneda. Y la Argentina perdió uno de sus símbolos. La Argentina no se identifica com sua moneda. Interessante ouvir desse senhor, inclusive belas palavras que ele utilizou aqui, fazendo a relação com a bandeira, com os símbolos nacionais e como o argentino não se identifica mais com o peso argentino. Pela idade desse senhor, ele com certeza passou por outras crises da Argentina nas décadas passadas, como os calotes que a Argentina deu, a desvalorização do peso ao longo desse tempo todo, outras grandes crises inflacionárias que a Argentina teve. Então ele tem muita propriedade, muita experiência para falar o que ele está falando. Eu tenho uma barbearia. Y mira que en la barbería todo el que se sienta argentino se quiere ir a España y todo el venezolano se queria ir a Estados Unidos. Ela estava relatando que quem vai na barbearia dela e é argentino gostaria de se mudar para a Espanha e os venezuelanos que foram para a Argentina agora eles querem ir para os Estados Unidos. ¿Malísimo? Sí, malísimo. O sea, acá las cosas se miden mayormente por la inflación. O sea, el peso argentino está más abajo del dólar, está en 200 pesos más o menos. Un dólar, 200 pesos argentinos. Mais um senhor, né, que tem bastante sabedoria e experiência em todas as crises anteriores na Argentina, ressaltando mais uma vez a inflação, ressaltando mais uma vez a desvalorização do peso argentino. Me recuerda mucho a esa Venezuela del 2017, del 2016, que estaba ya en decadencia y todos estábamos como viendo qué hacemos o a dónde nos íbamos. Mais um venezuelano que foi morar na Argentina e ele falou que o que a Argentina está vivenciando hoje ele viu acontecer na Venezuela alguns anos atrás. Exatamente as mesmas medidas que o governo argentino vem tomando, o governo da Venezuela já tinha tomado lá atrás e deu no que deu. Me recuerda mucho a Venezuela cuando inició toda la crisis. ¿Y qué tipo de crisis sientes que está pasando? Mira, la inflación va galopando. Primero las restricciones con la cuestión del dólar, igual que Venezuela. Mais um venezuelano que saiu da Venezuela, foi morar na Argentina e falou que está vendo exatamente as mesmas coisas que o seu antigo país fez, agora a Argentina fazendo. Então, em resumo, você percebeu que a grande preocupação, tanto dos argentinos que nasceram e viveram toda a sua vida na Argentina, quanto aqueles que migraram da Venezuela e foram para a Argentina é a mesma. E tudo aquilo que o governo vem fazendo nos últimos tempos é um Ctrl-C, Ctrl-V, um copia e cola de que tudo que o governo da Venezuela já fez alguns anos atrás. Você percebe que a Argentina, nos últimos anos, nunca teve uma inflação super tranquila. Apesar da inflação sempre ser alta na Argentina, nos últimos anos ela chegou em patamares inaceitáveis. Atualmente você pega a taxa anual, está em 64%. E outra coisa que eles comentaram bastante é a desvalorização do peso, né? É sempre legal você medir a moeda de um país em relação ao dólar. O dólar contra o peso argentino com o câmbio oficial. É um negócio bizarro, né? Se você vê o quanto que ele desvalorizou nos últimos anos, é um negócio que você jamais imaginaria que poderia acontecer nesse nível. Só que esse dólar não é o dólar que os argentinos costumam utilizar no seu dia a dia. Eles utilizam o dólar informal. E olha a diferença de cotação. O dólar informal, 286 pesos para cada dólar. Já o dólar formal é 131, 132 pesos. Ou seja, o que realmente as pessoas utilizam no seu dia a dia não é o formal, o bonitinho das instituições financeiras. Não, eles utilizam este dólar que você está vendo aqui. E este dólar que você está vendo aqui, olha só a desvalorização também que ele sofreu perante a moeda americana. E aqui eu vou explicar para você qual que é a diferença entre os dois. O dólar branco é a cotação oficial do câmbio estabelecida pelo governo. É aquela que o Banco Central determina junto com as instituições financeiras oficiais. Só que o argentino trabalhador, o argentino comum, ele utiliza o dólar blue, que é a taxa de câmbio das ruas. É o custo para você comprar e vender o dólar em espécie em uma cueva ou uma casa financeira clandestina. E aqui eu nem vou criminalizar os argentinos que utilizam as casas clandestinas, porque o governo criou tantos impedimentos, tanta burocracia, tantas regras para
proibir o cidadão comum de acessar a moeda americana, que eu não vou aqui dizer que esses caras são criminosos de estar fazendo operações clandestinas, porque o governo argentino incentivou eles a ir para a ilegalidade. E aquele que é mais factível com a realidade não é o dólar branco, é o dólar blue. Mas por que a inflação na Argentina ficou fora de controle? A taxa de juros na Argentina, vou mostrar para vocês que é um negócio absurdo. E por que o dólar se valorizou tanto? Vamos perguntar para um argentino que conhece melhor do que ninguém o seu próprio país para entender a situação. Tudo começa com um grande desequilíbrio fiscal, que depois acaba se tornando um desequilíbrio monetário devido à impressão para financiar o déficit. Tudo começa com um desequilíbrio fiscal. Então vamos dar uma olhada o que é o desequilíbrio fiscal. É quando você tem o orçamento do governo, ou seja, tudo aquilo que ele arrecada com impostos e com taxas, menos as compras e pagamentos que o governo precisa fazer. Quando você tem mais gastos do que a arrecadação, você acaba tendo o famoso déficit fiscal. Tudo que está em azul são os anos que a Argentina conseguiu ter superávit fiscal. Ela arrecadou muito mais do que ela gastou. E tudo aquilo que está em amarelo é aqueles anos em que a Argentina teve déficits fiscais. E se você for analisar aqui no quadradinho, olha só, desde 2011, todo ano consecutivamente a Argentina tem déficit atrás de déficit. E aqui é igual na sua casa. Se você ganha isso daqui e você gasta isso daqui, como é que você faz com essa diferença? Dinheiro emprestado. Você vai pegar dinheiro emprestado no banco, você vai passar o limite do seu cartão de crédito e assim você vai rolando essa dívida até que ela fica uma bola de neve impagável. É exatamente o caso de um país. Funciona da mesma forma. Você vê que a dívida do governo aumentou proporcionalmente de acordo com os déficits fiscais que eu acabei de mostrar para você. Aqui você está vendo a dívida do governo argentino em percentual sobre o PIB. Então não tem segredo. Quando você tem uma série de gastos muito superiores à arrecadação do governo, só existe uma solução para cobrir esse rombo, que é através do endividamento do próprio país, somado a mais uma ferramenta que os governos utilizam junto com esses empréstimos, que é a impressão de dinheiro. E aqui você está vendo Argentina Money Supply, ou seja, o famoso M0, o tanto de moedas e notas de peso em circulação na Argentina. Dá uma olhada na quantidade de notas, pesos em moedas que você tem circulando na economia argentina. E quando você emite dinheiro sem parar, mas a sua produção, tanto de produtos, bens que as empresas, as indústrias fazem, quanto os serviços oferecidos à sociedade argentina não crescem na mesma proporção, o que vai acontecer? Você tem isso daqui, de moeda na economia, só que a sua economia mesmo, os bens e produtos, os serviços que você faz, continua na mesma, às vezes até diminuindo um pouquinho, muito mais dinheiro jogado na praça, só que a economia não cresceu na mesma intensidade. E é por isso que você chega a essa inflação bizarra que eu mostrei para você agora há pouco, de 64% anualizado. E quando as pessoas não confiam mais na sua própria moeda, e com toda a razão, elas vão procurar uma moeda muito mais forte, muito mais sólida. É por isso que você vê os argentinos procurando aí a moeda americana. E aí o governo, óbvio, sabendo que os argentinos estão procurando outra moeda, começa a fazer uma série de regras, proibições, criminalizar as pessoas de acessarem uma moeda muito mais forte. E não é à toa que o dólar blue, você está vendo aqui na tela, teve este crescimento simplesmente impressionante nos últimos anos. E a série de medidas econômicas tomadas pelos governos da Argentina desencadeou numa situação em que 65% hoje das crianças e adolescentes argentinas estão na faixa de pobreza. E quando você pega toda a população, os jovens, os mais velhos, todo mundo, 43,8% da população argentina é pobre. Quando a gente volta no tempo, a Argentina não era assim. Aqui na tela você está vendo, na década de 60, a Argentina, tá vendo aqui em azulzinho, A Argentina era o país, economicamente falando, mais importante da América do Sul. Sim, a Argentina era muito, mas muito maior que qualquer outro concorrente vizinho seu, incluindo o nosso amado e querido Brasil. Só que, obviamente, que o cenário mudou, e mudou completamente. Hoje, em 2022, o Brasil é a potência disparada mais
importante aqui da América do Sul. Quando você pega o PIB do Brasil, o PIB da Argentina e o PIB da América do Sul como um todo, né? Desde 1960 até o fechadinho de 2021, é legal, né? O Brasil passou a Argentina e desde então nunca mais olhou para trás. A diferença entre os dois é brutal. E aqui do lado direito você tem o PIB brasileiro, o PIB da Argentina e outros países como Chile, Colômbia e demais concorrentes que nós temos aqui dos nossos vizinhos, né? Aqui os dois gráficos está o PIB em dólares, tá bom? A taxa de inflação nos últimos 12 meses, no Brasil a gente chegou aqui na casa dos 11, quase 12%, vamos arredondar para 12%. Na Argentina, 64% nos últimos 12 meses. E quando a gente vai para as agências de risco, de nota de crédito, ou seja, eles analisam a capacidade do governo de continuar se financiando, pagando em dia a sua dívida pública. A gente tem a nota da S&P e a nota da Moody's. O Brasil não é AAA, o Brasil não é uma Suíça, uma Singapura, um Estados Unidos, mas o Brasil está muito longe de ser uma Argentina, né? A Argentina tem a nota totalmente lixo, essa que é a real. Depois de tudo que eu falei aqui, tirei todas as informações e todo o contexto, o Brasil pode então se tornar uma Argentina? Primeira resposta é, hoje o Brasil é semelhante à Argentina? Não, pelo contrário, a economia brasileira é muito maior, a população muito maior, temos muito mais empresas importantes, uma economia muito mais diversificada que a economia argentina. Hoje o Brasil está muito, muito melhor, mas anos-luz à frente da Argentina. Hoje é incomparável. Mas a pergunta é, pode se tornar? Sim, é óbvio que pode. E quando que isso pode acontecer? É muito simples, vamos voltar para o nosso argentino querido que nos explicou o que aconteceu com a Argentina. Tudo começa com um grande desequilíbrio fiscal que acaba se tornando um desequilíbrio monetário. Para o Brasil seguir o caminho da Argentina é só trilhar os mesmos passos que a Argentina está fazendo. Se o Brasil começar a ter déficits fiscais atrás de déficits fiscais, ano após ano, se financiando, emitindo cada vez mais dívida no mercado e em conjunto imprimindo cada vez mais reais brasileiros, é óbvio que o caminho vai ser idêntico da Argentina e é o mesmo caminho que a Argentina está seguindo, que a Venezuela fez os seus passos brilhantes rumo ao inferno há alguns anos atrás. O script é esse, pessoal, não tem segredo. Se o Brasil não fizer o mesmo script que a Venezuela e que a Argentina, vai ter um caminho completamente diferente. Agora, se fizer, sim, aí sim o Brasil pode se tornar uma futura Argentina. O Brasil não pode cometer este erro aqui de gastar muito mais do que arrecada. Precisa evitar emitir dívidas para cobrir os seus próprios gastos. E, obviamente, não pode incorrer no erro bizarro que a Venezuela e a Argentina cometeram, que é imprimir dinheiro sem parar a cada dia que passa, botando cada vez mais e mais e mais moeda em circulação no país. O nosso bate-papo chegou ao final. Um forte abraço e eu te vejo no nosso próximo encontro.